Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lisandro, do canal Biociências, e hoje falaremos sobre as ondas e suas características. As ondas são perturbações que ocorrem através de um meio ou no vácuo e que contém pulsos energéticos. As ondas podem ser classificadas quanto à sua natureza, quanto à sua propagação e quanto à sua direção. Quanto à sua natureza, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, como as ondas do mar, por exemplo, precisam da água. As ondas sísmicas, que precisam dos terremotos ou do solo. E as ondas sonoras, que precisam do ar ou de um outro material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas tanto se propagam no vácuo ou através de um meio material, como as ondas de luz, as ondas de rádio e TV, as micro-ondas, as ondas de raio-x e assim por diante. Quanto à sua propagação, elas podem ser longitudinais ou transversais. As ondas longitudinais são aquelas que as vibrações se propagam na mesma direção. Ou seja, como numa mola, quando a mola se expande e se comprime, se expande e se comprime. O que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo vibrações ondulatórias na mesma direção, ou seja, a direção se coincidem, certo? Já as transversais, as propagações ocorrem de maneira perpendicular, como numa corda, por exemplo, quando você agita uma corda e forma aquelas ondas, né? Ou seja, a propagação é perpendicular à sua direção, certo? Já a classificação quanto à sua direção, elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Unidimensionais é quando a propagação ocorre apenas em um sentido, como na corda. Quando eu agito uma corda, as ondas ocorrem somente numa direção, num sentido, certo? Já bidimensionais é quando elas têm dois sentidos de propagação, duas direções. Por exemplo, quando você joga uma pedra na água, formam-se ondas concêntricas que vão, né, se propagar em direções opostas, certo? Então, duas direções. E tridimensionais é quando elas se propagam por qualquer tipo, por qualquer direção. Por exemplo, o som, né? Quando eu estou falando, as ondas sonoras, elas se propagam para todas as direções, para todos os sentidos, certo? De forma que numa certa proximidade, independe de a pessoa estar atrás, de lado, na frente, né? A pessoa está ouvindo o som, certo? Por quê? Porque a onda sonora se propaga por todas as direções, ou seja, ela é tridimensional, ok? A configuração de uma onda, né, ou seja, naquele desenho, né, da onda que faz aquela voltinha para cima e para baixo, eu tenho as cristas e os vales, certo? As cristas são a parte de cima das ondas e os vales são as partes de baixo, né? Ou seja, a curva de baixo, certo? Das ondas. As ondas têm 4 características, que são comprimento de onda, amplitude, período e frequência. O comprimento de onda nada mais é do que a distância entre uma crista e outra crista ou um vale e outro vale. Já a amplitude é o tamanho da onda a partir do seu ponto de equilíbrio, que é exatamente o meio, né, a medida do meio, ou seja, naquela onda que eu, né, formada, né, eu traço uma linha no meio dela, então ali eu tenho o ponto de equilíbrio. Então, a amplitude é exatamente desse ponto de equilíbrio até a crista ou do ponto de equilíbrio até o vale, certo? A amplitude é a quantidade de energia que uma onda tem na sua propagação. Já o período é um ciclo, né? Total de oscilações dentro de um segundo, certo? Ou seja, é a oscilação completa daquela onda dentro de um segundo. Por que um segundo? Porque foi determinado
pelo Sistema Internacional de Medidas como unidade de período de ondas por segundo, certo? E a frequência é a quantidade de oscilações que a onda tem dentro de um segundo, certo? Que é medida em hertz. Por exemplo, se há uma oscilação por segundo na onda, essa onda contém 1 hertz, certo? De frequência. Já se ela tem 500 oscilações por segundo, essa onda contém frequência de 500 Hz e assim por diante, ok? O som é um tipo de onda mecânica. O som ele é uma onda, né, que se propaga através de um meio material. Que meio material é esse? O ar, né? Quando a gente fala, o som está sendo propagado pelo ar e chega até o tímpano, né, do ouvido da pessoa. Esse tímpano vibra e passa essas vibrações para os ossículos, né, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que transmitem esse som, né, dos ossículos para as células sensoriais, que vai ser convertido em som ou em articulação do som, que são as palavras, ok? Mas o som também pode se propagar pela água, através da água ou de líquidos, né? E pode se propagar através de meios sólidos, como a madeira. Quando você bate numa madeira, né? Então, ó, tá vibrando, né? Tá emitindo oscilações sonoras, ou seja, a propagação de ondas sonoras, ondas mecânicas. E também, por exemplo, quando você toca um violino, o que você está fazendo? Você está transmitindo, né, oscilações sonoras através de um meio material, que é a corda, né, ou seja, de um metal, ok? A velocidade do som é dependente do meio que ele se propaga. Por exemplo, quanto mais as partículas de um meio são agregadas, mais rápido é a propagação do som. Portanto, na água, o som se propaga com maior rapidez do que no ar. E num material como cobre, por exemplo, o som também se propaga mais rapidamente do que na água, ok? Por exemplo, na água, o som se propaga a velocidade de 1.490 metros por segundo. Já num fio de cobre, o som se propaga a 3.710 metros por segundo, ou seja, mais do dobro. Já no ar, como as partículas do ar são mais espaçadas, ele é mais lento, ou seja, ele se propaga a 340 metros por segundo, certo? Por isso que quando a gente fala sobre um telefone, né, a pessoa está distante, mas o som parece chegar muito rápido. Por quê? Porque ela vem por meio de fio de cobre, que tem uma velocidade bem mais rápida do que do ar, ok? Outro exemplo, né, na natureza. Quando ocorre um relâmpago, logo após o relâmpago, a gente ouve o som do trovão, certo? Por quê? Primeiro você vê o relâmpago, que é a luz. Por quê? Porque a luz ela se propaga numa rapidez bem maior do que o som. Ou seja, a luz ela se propaga a 300.000 quilômetros por segundo. Ou seja, ela chega bem mais rápido. Então você primeiro vê o relâmpago, depois você ouve o som. Por quê? Porque no ar, né, o som se propaga a 340 metros por segundo, ou seja, bem menos que a velocidade da luz. Ou seja, então primeiro a gente vê o relâmpago e depois ouve o trovão, que é o som do relâmpago, certo? Então essa é a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. Não esqueça de comentar aqui embaixo, inclusive dúvidas que você tiver para eu responder. E se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus colegas. Muito obrigado!